Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa e hoje eu quero meditar em duas mensagens, ouvindo, reconhecendo e agindo, e conectá-la com a mensagem fé é obra expressada. Isso, obra é fé expressada, melhor dizendo. E eu quero basear meu texto em Romanos capítulo 9 para mostrar que cada coração eleito, que está incluído entre os primogênitos, entre a igreja dos primogênitos, vem ao mundo com seu coração preparado e inclinado para buscar as coisas lá de cima. O caso de Jacó e Esaú ilustra perfeitamente o que temos ensinado. Veja, esses dois meninos, no ventre de uma mãe santa, oriundos de um pai santo, Isaac, que nasceu pela palavra falada. Rebeca foi buscada pelo mordomo Eliezer na casa dos parentes de Abraão. Ela foi predestinada, ela captou o mistério da palavra na fonte, quando Eliezer orou e disse: Senhor, aquela que eu pedir água para beber, e também se abaixar para dar água para os camelos, seja esta a que tu escolhestes. Então ela era guiada, como Eliezer foi guiado, como Isaac foi guiado, mas ela tinha em seu ventre gêmeos. Isso prova que nós somos eleitos desde o ventre de nossa mãe. Veja, lá estavam os dois, veja, inconscientes, sem capacidade de análise, eram bebês, mas algo dentro deles estava pelejando pela posição quando eles nascessem, porque a posição daria direito à herança, daria direito às bênçãos que vinham através da primogenitura. Então a Jacó não importava o que ele tinha que fazer, ele queria a primogenitura, ele queria a herança, ele queria a primazia, ele queria receber as bênçãos espirituais que Deus prometeu a Abraão e prometeu a Isaac, seu pai. Então vamos ler a Bíblia em Romanos 9, verso 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Veja, filhos da promessa, filhos que estavam na mente de Deus, foram eleitos e predestinados e vieram ao mundo, não pela vontade do varão, mas pela vontade de Deus. São João 1, verso 13. Por isso Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. E Jesus também disse: Pai, dos que tu me destes, veja, nenhum deles eu perdi. E o próprio Jesus disse aos discípulos: vocês não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Continuando, veja, porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei e Sara terá um filho. Veja, essa era a palavra da promessa. E não somente esta, mas também a Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. E toda essa grande verdade segue por toda a Bíblia, exatamente quando Jacó cruzou os braços para abençoar os filhos de José. Ele deveria colocar a mão direita em cima da cabeça de Manassés, mas misteriosamente o Espírito Santo cruzou as mãos dele e ele abençoou o menor com as bênçãos do maior. Por isso Jesus, com os braços cruzados no Calvário, fez com que a bênção dos judeus, os mais velhos, viessem sobre nós, os gentios, os mais novos, os menores. Isso tudo mostra que Deus tinha um plano predestinado, e então dentro desse novo Efésios,
nós vemos uma outra bênção muito grande, que é a bênção da primogenitura. Aqueles que vêm ao mundo com essa bênção, a igreja dos primogênitos, diz em Hebreus 12, a Jerusalém celestial. Essa igreja são estes que são inclinados às coisas do alto. Veja, a virgem prudente, despertada pela mensagem de Apocalipse 10:7, essa que manteve as suas lâmpadas acesas, essa que sabia o caminho por onde seguir. Veja, esses eleitos são também chamados de predestinados e são chamados também de primogênitos, porquanto eles estão em Cristo, eles são herdeiros, evidentemente, da vida eterna e possuidores de cada promessa que Deus fez à semente real de Abraão, porque esses são contados como descendência, os filhos da promessa. Têm direito à herança, direito às primogenituras, direito às bênçãos. Então o profeta da mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo, uma grande mensagem, para mostrar que a fé vem pelo ouvir. Então a pessoa reconhece a verdade da palavra e ela age sobre a verdade da palavra. Sim, ele diz no parágrafo 41, veja, Jacó, a razão pela qual ele escolheu procurar aquela primogenitura de qualquer maneira, ele queria obtê-la, porque ele sabia que aquela primogenitura tinha direito às bênçãos, tinha direito à vida. Ele não se importava como ela viesse, desde que a conseguisse. Aquela era a principal coisa. Em que plano ele viria não importava, em que plano ela viria não importava. Ele a queria e ele precisava tê-la, e ele a conseguiu. Abre aspas, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos, fecha aspas. E ele estava em seu caminho, e estava atrás dela, e ele a recebeu. Então veja, aquela luta no ventre da mãe, e quando ele sai segurando o calcanhar do irmão, ele queria suplantar, ele queria passar na frente. O que havia nele que o fez agir assim? A predestinação. Veja, é a mesma coisa. E essa bênção levará você ao encontro da promessa. Veja, encontrar a verdade desta mensagem. Encontrar essa igreja dos primogênitos. Encontrar esse povo. Essa é a primogenitura. Alcançar o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Veja, primogenitura, receber a adoção, sendo reconhecido no corpo, reconhecido como filho de Deus, adotado, primogênito, com direito a cada bênção espiritual. Por isso, o profeta na mensagem, obra e fé expressada, veja, Jacó, suas obras, veja, lutando, desejando conquistar a primogenitura, estas obras expressavam a fé que havia na alma dele, o ser espiritual, o dar importância às coisas espirituais, o dar importância à bênção, a bênção do maior sobre o menor. Então veja, 122, Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer, e todos os que o meu Pai me tem dado virão a mim. Ninguém pode entender em quem está ele, ninguém pode entender em quem está ele ou como é, a menos que ele seja revelado por revelação de Deus. E então você atua de acordo com a fé nisso. Então veja, ouvindo, reconhecendo e agindo. Veja, esteja certo. Veja, aqui vemos claramente que Deus é revelado em Jesus e somente aqueles preordenados para vê-lo verão. Esteja certo de ler essa escritura. Veja, São João 6,44. Assim sendo, notem, nenhum homem pode vir a mim, se meu Pai que me enviou não o trouxer. E todos os que o Pai me tem dado virão a mim, e eles o reconhecerão. Veja, ouvindo, reconhecendo e agindo. Nenhum outro homem pode fazer. Veja, nenhuma outra pessoa, não importa qual boa seja, tem que ser revelado a você.
Então você vê quem é Jesus Cristo. Agora, aqui está o plano predestinado à clara vista. Tal como qualquer outra semente, a palavra de Deus é uma semente e tem que ter o terreno preparado de antemão. Se você semeia semente e simplesmente as atira na terra, não fará bem nenhum, as aves as comerão. Se você as atira entre cardos e espinhos, esses as sufocarão muito logo. A palavra de Jesus em Mateus. Ou seja, de maneira que o terreno tem que ser preparado primeiro. O bom solo, o terreno. Veja, assim sendo Deus em sua soberana graça, prepara o coração primeiro. Ele te preparou antes da fundação do mundo para receber a Ele nesta era. Veja, isto é a bênção da primogenitura. Alcançar essa bênção. Reconhecer Jesus hoje. Reconhecer a palavra. Veja, isso somente se o terreno foi pré-ordenado. Ele conheceu a você antes por seu pré-conhecimento, ele ordenou para a vida eterna, e ele conhecia você e, portanto, lhe preparou. Veja, filhos da promessa, como Isaac nasceu debaixo de uma promessa, como Rebeca e Isaac se juntaram pela liderança do Espírito Santo. Jacó e Esaú também vieram por predestinação. Veja, Jacó foi amado, Deus o viu de antemão, Deus disse: amei Jacó. Ele era pré-ordenado por Deus para o terreno. Ora, veja, por essa razão foi que você cambaleou fora dessas coisas e cambaleou para aquilo que você tem agora. Era Deus lhe guiando. Veja, Deus lhe guiando ao lugar que Ele havia ordenado para que você estivesse. Jacó foi ordenado por Deus. Por isso, desde o ventre de sua mãe, ele buscava a primogenitura. Por isso ele teve que ter encontro com Deus no vale de Jaboque. Ali ele obteve a sua primogenitura, pela qual ele lutou a vida inteira. Tanto é que seu nome foi mudado de Jacó para Israel. Veja, e se esse terreno não está preparado de antemão, ela não pode crescer. E essa é a razão pela qual a semente da fé, quando você está pregando fé, vê o discernimento do Senhor e vê o que sucede, e todos os dons da Bíblia operando, as pessoas operando, dizem: oh, aleluia, eu creio. E vêm e se encontram decepcionadas. Veja, o terreno tem que ser pré-ordenado. E você sabe quando ela, a semente, faz contato com a palavra, a exemplo da pequena aguiazinha do galinheiro que fez contato com sua mãe. Ela nunca tinha avistado a sua mãe, mas quando ela ouviu o grito da mãe águia, quando ela viu alguém semelhante a ela, aquilo fez contato, houve uma identificação, o coração ardeu, e ela reconheceu o dia, reconheceu a hora, reconheceu a mensagem, ouvindo, reconhecendo e agindo. Por isso, fé é obra expressada. Cada crente está vivendo de fé na palavra do dia. Eles são os primogênitos, eles alcançaram a bênção, porque são eleitos e predestinados para essa hora, para crer em toda a palavra. Irmão, Deus te abençoe, espero que ajude. Deixe aí o seu comentário. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.